TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Alô, Sanita, a palavra é sua. Vamos aos destaques que você separou. Bem-vindo. Bom dia a todos, um dia aí de várias notícias econômicas, né, que acabam fazendo preço no mercado. Notícia muito boa aí do PIB, né, acima do esperado. Vamos ver se a gente vê uma reação mais forte do mercado interno no decorrer dos próximos dias, né, em detrimento de um cenário mais complexo lá fora. Bom, separei aí três papéis de alta aqui inicialmente, né, começando com Auri 3, uma belíssima alta ontem de 9,32%, setor aí, né, de energia. O papel estava bem mais travado aí nos últimos pregões, com o candle de ontem, belíssimo volume aí no papel. A gente tem tudo para começar aí uma tendência de alta, depois de estar no momento de indefinição, para buscar a máxima histórica, né? O papel tem negociação recente aí aqui no nosso mercado, começou a negociar dia 28, a máxima do dia 29 foi 16,87. Movimentos aí de leves correções nos próximos dias podem ser oportunidade para o início desse movimento rumo a essa máxima aí de negociação recente. O papel mostrou um belo sinal ontem, banda se abrindo, né? Começou a receber um movimento e tem espaço para continuar subindo. Outro destaque aí, Brit 3, papel de setor de telefonia, né? Vem mostrando uma belíssima recuperação. Ontem subiu 8,72 e desde as suas mínimas históricas, aí o papel deixou um belo movimento, né? Um fundo duplo e de lá para cá segue numa tendência bonita, um zigue-zague ascendente. Com a alta de ontem, já está chegando basicamente na média de 200. Então, para quem tem posição no papel, é um ponto de atenção. O papel já subiu bastante aí. Talvez tenha um pouco de dificuldade em quebrar essa média de 200. Quebrando aí nos próximos pregões, sim, tem espaço para buscar os 4,20. Contudo, não dá para deixar de lado que o papel já se valorizou da mínima à máxima mais que 100%. Ou seja, mais que dobrou ali da sua mínima do dia 1º de julho, onde chegou a bater R$ 1,74. Ontem o papel fechou em 3,49. Belíssima alta aí, né? E saiu, vou dar uma de Léo agora, se é um urgente aí, ó, um Petrobras reduz os preços de venda da gasolina para distribuidores, mercado interno aí novamente, pode andar por conta disso, hein? E pra gente finalizar as altas aqui, Smart Fit tem aí com uma alta muito boa ontem de 7,98%, belíssimo movimento também Smart Fit, se valorizando aí bem, né, da sua mínima até a sua máxima, 75% praticamente, quebrando aí essa região de fundo perdido lá de março, essa região dos 16,90, 17, começa a abrir espaço para recuperar rumo ao seu topo ali do mês de abril, onde o papel chegou a bater R$ 23,51. Então vale ficar no radar, papel também mostrando bastante força aí no curtíssimo prazo. Emendando destaques de baixa, Espaço Laser, notícia, a gente falou inclusive ontem aqui pela manhã, né, da notícia de aumento de capital que faria preço no papel, e ele veio fechar na mínima histórica, uma queda de 17,92%, fechou no R$ 1,97, não segurou na sua mínima anterior 2,04, perdeu, e a gente tem um alvo aí desse pivô no curtíssimo R$ 1,79. A situação segue pesada ali, muito parecido com o que aconteceu em IRB, né, recentemente, que está renovando, inclusive, suas mínimas históricas. Boas 3, outro destaque de queda, uma queda aí de 6,98, papel que trouxe uma recuperação recente aí de julho para cá, temos que ficar atentos à possibilidade de um topo duplo, perdendo aí essa mínima do dia 22 de agosto, a gente pode ter uma correção um pouco mais ampla para buscar ali um patamar dos 5,80, então vale ficar no radar aí, papel só volta a mostrar força se romper esse topo aqui na faixa dos R$ 7,60. E a última, Rossi RSD3, apresentou uma queda de 6,97% ontem, já havia mostrado fraqueza anteriormente porque deixou um topo mais baixo que o anterior, então a leitura aqui é de um ombro, cabeça, ombro, padrão de reversão baixista, o papel aí se confirmar hoje, né, pode vir testar imediatamente a região dos 2,90, ali na média de 50, e perdendo essa região vai ter espaço por uma correção um pouquinho mais ampla, ali até os 2,20. Então um cenário bem equilibrado, boas altas ontem, boas quedas, temos que ficar atentos dado que o cenário aí é um pouco mais de aversão ao risco nesse curtíssimo prazo. 9h55, os destaques de Sérgio Sanita. Sanita, dá uma olhada, se liga nesse urgente no painel Mover Pro aqui, ó. Petrobras reduz preço de venda da gasolina para distribuidoras. Em linha com o que Jair Bolsonaro já tinha antecipado, era um movimento que ele gostaria de
vê acontecer nesta semana e esse movimento se concretiza. Então vamos detalhar um pouquinho mais para você que está nos acompanhando. E o Diego já me falou que tem muita gente querendo saber Petri 4, justamente com este gancho. Então vamos lá, primeiro ponto, a Petrobras reduz o preço da gasolina de R$ 3,53 por litro para R$ 3,28 o litro, hein? É uma senhora porrada para baixo, sai de R$ 3,53 para R$ 3,28. A redução na gasolina vale a partir do dia 2 de setembro, ou seja, é a partir de amanhã. Petrobras ADR ronda estabilidade no pré-mercado de Nova York após o reajuste. Então, como o Diego e eu já tabelávamos aqui, eu vou aproveitar e te dar o gancho. Petri 4, ô Sanita, o que a gente pode imaginar aí com base no gráfico? Importante essa notícia que também tem desdobramento com menos pressão inflacionária. A gente sabe que combustível contamina toda a cadeia de produtos e serviços. Pois não, Sanita? Exato. A notícia é na Petro, mas quem fica feliz, na verdade, são as empresas de mercado interno, né? A Petrobras tem margem aí para redução, ela está fazendo uma redução baseado única, exclusivamente em movimento técnico. A gente está vendo o petróleo corrigir e está abrindo espaço para fazer esses ajustes, né, como ela vem fazendo aí no decorrer das últimas semanas. Tecnicamente, a gente falou ontem também, Petrobras está muito forte, né? Trouxe um dia de susto ali na terça-feira, com uma queda de quase 6%, e ontem parecia que ia terminar negativa, né? Mas o papel subiu 2,47%. Então, tecnicamente, está muito forte. Havia dito, inclusive, que a média de 21 era suporte, bateu ali e voltou a reagir. Então, continuo vendo o papel com força, tá? Obviamente que já deu uma esticada muito forte. Então, pode ser, sim, que fique no momento mais lateral, uma correção um pouquinho aí mais tranquila para buscar esse patamar dos R$30, R$29,80. Mas não vejo motivo algum para vender Petrobras. Eu gostaria de comprar, né? Obviamente que eu gostaria de comprar num preço mais convidativo. Então, correções aí técnicas de curtíssimo prazo podem apresentar uma simetria para o papel continuar desenvolvendo seu movimento de alta. Lembramos aqui que apesar da alta fortíssima da Petrobras aí da sua mínima de junho para cá, o papel já subiu 64%, ela ainda segue muito barata do ponto de vista de fundamentos aos seus pares. Então, correções aqui são oportunidades, ao meu ver, para compra, não para venda. O que pode estragar um pouquinho esse cenário técnico muito forte que a gente vê em Petrobras é o cenário eleitoral, tá? Isso sim pode trazer um peso maior à medida que a gente está chegando muito próximo das eleições, mas a tendência segue fortíssima de alta aí para o papel. Beleza, Sanita, vamos seguir com mais pedidos dos ouvintes, começando com o Sérvulo Sidney aqui na nossa Station, pedindo análise das preferenciais de Bradesco, BBDC4, Sanita. Bradesco, né? A gente teve ontem um peso bem relevante no IFNC, que é o índice financeiro, né? Justamente por conta dos bancões recuando bem. Bradesco caiu ontem 2,52, a gente tem que colocar na conta que ontem teve rebalanceamento, então algumas coisas realmente ficaram um pouco mais distorcidas. Contudo, o Bradesco está muito próximo de uma região de resistência, deixou o topinho aí na metade de agosto, né? Ali nesse patamar dos R$19,90 a R$20, agora dá um sinal de topo duplo. Então, parecido, né, com o gráfico do Ibov, a gente pode ter sim uma pressãozinha no curto prazo. No caso de Bradesco, a gente tem suporte ali na média de 200 nos 18,60, um pouco mais abaixo ali nos 18,10. Então, sim, a gente pode ver uma correção um pouquinho mais ampla aí no papel, até por conta da alta forte que ele apresentou aí nas últimas semanas, né? O papel saiu ali uma valorização de 23%, o que para um bancão não é pouca coisa. No caso aqui de Bradesco, projetando o alvo desse topo duplo, nós teríamos ali um alvo inicial nos 18,60, exatamente ali na média de 200, média de 100, e um pouquinho mais para baixo na faixa dos 18,20. Correções aqui também, ao meu ver, que não se estendam muito, né? Deixem realmente uma região de suporte e comecem a reagir, serão oportunidades para compra. O papel aí segue bem travado, olhando no médio prazo. Se romper nas próximas semanas os 20,5 a 21, aí sim tem bastante espaço para desenvolver o movimento com umas máximas, né? Vai ter, obviamente, uma região mais chatinha ali de passar nos 22,30, mas vencendo vai ficar livre para buscar os R$25. Então vale aproveitar potenciais correções do curtíssimo prazo em Bradesco para valer a compra. Perfeito. O Carlos André, ele fez 2 pedidos aqui relacionados a turismo, ô Sanita. Ele pediu análise de CVC, CVCB3, e depois já emenda com Azul 4. CVC ainda não andou, né? A gente já viu aéreas andando e CVC ainda tá travadinha, precisa vencer ali a região dos 8,30 para andar, tá? À medida que ela vence aqui, ela vai ter bastante espaço para desenvolver seu movimento.
É um ativo que saiu dos R$18 lá em abril para vir bater 6,30. Então tem muito espaço. A primeira retração de FIBO de toda essa pernada, para a gente ter uma ideia, fica na faixa dos 10,80. O papel hoje está 7,60. Então tem muito espaço. A média de 200 está nos 11,60. A retração de 50, 12,15. A retração de 68, que é a mais importante, 13,5. Então o papel tem bastante espaço. Com essa notícia de redução de combustíveis, eu acredito sim. Mercado interno, varejo, consumo tem espaço para desenvolver seu movimento. Aéreas também, né? A gente viu, inclusive, notícia esses dias anteriores que a querosene de aviação caiu, acho que mais de 15%, são triggers positivos, né, que a gente está vendo no mercado. Obviamente que no cenário de curtíssimo, olhando 1, 2 dias, o cenário externo acaba se sobrepondo a essas notícias positivas, mas são setores aí que tem tudo para desenvolver o início de uma recuperação. Não é diferente com o CVC, acredito sim, o papel tem bastante espaço para andar. Antes desses 10,80 vai ter uma região de fundo ali de março e topo de junho na faixa dos 9,70, 9,80, mas até ali, papel sim, tem bastante espaço para andar. Eu vejo que correções ou um movimento mais travado aqui de preços no papel serão oportunidades para se avaliar a entrada, para a compra. O segundo era Azul, Sanita. Azul, né? Isso. Azul também vai na esteira dessa notícia aí de redução, né? E do mercado interno se recuperando. Ela trouxe uma forte pernada, deixou um topo mais alto que o anterior, ou seja, não dá um sinal claro de que a partir daqui é correção. Dá até para ter uma interpretação de um topo duplo aqui, dá, mas só vai ser ativado se perder essa mínima aqui do mês de agosto, desse fundinho aqui do dia 22, que foi 15,20. Se perder, aí sim vai ter espaço por uma correção um pouquinho mais ampla, até a média de 50, ali na faixa dos 13,80. Mas eu continuo vendo espaço para Azul se recuperar, assim como o Gol, fazendo a partir daqui um zigue-zague ascendente, até a região dos 20,5 ali na retração de 6,18, junto com a média de 200, que hoje está nos 20,92. Então o setor aí de mercado interno, consumo e varejo seguem com bastante assimetria para continuar sua recuperação. Não é diferente com aéreas, apesar de eu não gostar de case de aéreas, mas tudo tem um preço, né? E caíram muito forte nos últimos meses, tem espaço para sua recuperação. Beleza. A Natália tá pedindo análise de Americanas, Sanita, a MER 3. A Mer corrigiu nos últimos pregões, mas segue com ótima assimetria também para desenvolver seu movimento. Ela ativou um fundo duplo, puxou muito forte, parou ali na barreira de 100. Nos últimos pregões corrigiu, já vem pelo quarto pregão consecutivo de queda. Lembrando que teve um rebalanceamento forte aí, né, nessas empresas de varejo, umas ganhando, outras perdendo share aí no índice. Mas à medida que o papel se respeite essa região dos 15,5 ali na média de 21, eu acredito que o papel em breve vai fazer um movimento de pivô e vai vir buscar a região de alvo do fundo duplo 23 a R$25. Eu acho totalmente factível o papel se recuperar. Lembrando que os pares mais próximos são Via e Magalu. Via e Magalu já dobraram, mais que dobraram das mínimas americanas. Da mínima de julho, de 5 de julho até a máxima de agosto, teve um spike aí de 67%. Então tá bem aquém, até porque ela corrigiu nos últimos pregões. Então aqui acho que é oportunidade para se avaliar a entrada tentando capturar um movimento. Acho que a relação risco-retorno está muito interessante em Americanas. Pode cair, obviamente, mas à medida que começa uma tendência de alta, tem muito mais a recuperar do que perder, na minha opinião. Muito bem, Sérgio Sanita, às 10h04, a gente agora redireciona a galera do chat do YouTube. O Reis Filho tá por aqui falando de Braskem, BRKM5, petroquímica pra galera. Pesada, né? Caiu forte ontem, 4,84, já havia caído forte na terça também, perdeu uma região de suporte muito relevante nos 32,60. Então, perdeu esse suporte aí importante. O papel mostra fraqueza e a gente vê, né, que tem um vazio gráfico aqui. O suporte mais forte no papel só fica ali na faixa inicialmente, né, um suporte intermediário 27,5 e depois ali na faixa dos 25. Então ficaria de fora de commodities, né? A Braskem é uma empresa de petroquímica, mas eu não vejo o momento de assimetria para entrada agora. Ah, Sanita, mas eu tô olhando para carrego. Ok, acho que vale começar a fazer aportes aí na potencial queda do papel, que segue apontando para baixo. Tecnicamente, a gente pegaria essa distância aqui que ele ficou travado e projetaria para baixo. Então pegaria essa máxima, essa mínima, projetaria para baixo aí, alvo inicial 27,60. O alvo secundário exatamente naquele ponto que a gente mostrou aí dos R$25. Então, não vejo um momento bom para compras em Braskem. Para quem está olhando no médio a longo prazo, talvez faça sentido, né? Pelos que os fundamentalistas falam, é uma empresa que é barata, mas o momento técnico agora de curto prazo segue complicado para o papel. 10h05. Sanita, também tem pedido relacionado a Ambev. Mandar um abraço pro Augusto. A BEV3 é o ticker, ainda em leilão.
A Bev trouxe uma bela recuperação, né, das suas mínimas aí também de junho para cá, subiu 26%. O papel costuma ser mais defensivo, dificilmente a gente vê Ambev caindo 5 no dia ou subindo no dia. Nesse curto prazo, segue ainda numa tendência de alta, mas está querendo mudar essa tendência. A gente deixou aqui um topo duplo, está perdendo essa linha de tendência de alta, então pode sim trazer uma correçãozinha aí nos próximos pregões rumo à região dos 4,70, que é onde passa a média de 50 períodos e de 200 períodos, uma região de forte suporte. À medida que consiga mostrar força para romper essa região de topo aí nos R$16, aí fica livre para caminhar até o próximo nível de resistência ali próximo dos 17, 17,10. Então sim, é uma empresa que ainda se encontra em tendência de alta, tome atenção nesse curtíssimo prazo que pode trazer uma correçãozinha aí leve até essa região dos 14,70. Falamos de Ambev, portanto. Bom, a gente dentro do setor bancário até chegou a contemplar o Bradescão da Massa, mas tem um outro banco que também está no radar da galera e que já é uma exceção pela força com que está subindo, porque já saiu de leilão. Já a cobertura completa do à vista. Eu estou falando de Banco do Brasil, BBAS3, em R$ 42,40, Sanita. O BBAS está muito forte, né? A gente viu o papel corrigindo aí recentemente, mas veja que ele retomou, né? Voltou a virar média de 9 para cima e segue mostrando muita força. Inclusive hoje vai subindo 1,73%. O papel só vai ficar feio se virar médias para baixo, começar um zigue-zague descendente. Nesse cenário aí tem suporte ali na região dos 38,80. Primeira retração de toda essa pernada de alta. Agora, se o papel romper os 43,5, que foi a máxima do movimento, fica livre para buscar sua máxima histórica nos 45. Petrobras, Banco do Brasil tem componente eleitoral muito forte, então por mais que você ache que as empresas estejam esticadas, elas negociam um múltiplo muito menor que seus pares, né? E aí o componente aí do eleitoral entra em jogo. A gente já falou, se o Bolsonaro conseguir ser reeleito, essas empresas provavelmente serão alvos de privatização e obviamente traz uma valorização muito grande aos olhos do mercado, ao passo que se o Lula for eleito, né, já falou que não vai privatizar de jeito nenhum. Então a gente tem esse componente eleitoral no curto prazo, elas estão em forte tendência, tá? Não entraria contra, mas obviamente que próximo ao cenário eleitoral, se a gente começar a ver aí um Lula se distanciando em primeiro lugar, pode ser que elas comecem a sofrer pouco mais. Tecnicamente, muito forte, rompendo os 43,5, busca os 45. Agora, correções são saudáveis até um nível ali de R$ 40,38,80. Muito bem, então, meu caro Sérgio Sanita, tamo junto, garoto, ó, no pique. Só pra mandar um abraço pro Vinícius Pereira e aí eu vou com a Doleta, que a Doleta tá me chamando aqui. Tem notícia em relação a ela, é mínima atrás de mínima. O Vinícius Pereira pede MXRF11. Me parece aqui um fundo imobiliário. O que você pode dizer pra ele, hein, Sanita? O IFIX, né, como um todo, falando do índice, está muito forte. O IFR está lá na lua, os fundos em contrapartida, né, seguindo esse movimento, se movimentando muito forte. Veja que está bem esticado. O IFR aqui desse fundo imobiliário está em 88, quase 89. Então a tendência de alta entrarem nesses níveis? Não. A gente está muito próximo, inclusive, de máxima histórica aí, ali nos 10,80, 10,90, 10,86 para ser exato. E tá bem eufórico, né? Para trade, não tem o que fazer aqui, já se foi o disco voador, como diria Chapolin. Correções aí no curto prazo podem trazer oportunidades, mas está bem esticado e não me espantaria começar uma correção depois de toda essa euforia. Então ficaria de fora até trazer um ponto convidativo. Pô, Sanita, mas onde seria? Traçaria um Fibonacci aí dessa mínima até essa máxima, né? Se voltar a corrigir ali para a faixa dos R$10, 9,80, pode ser que dê algum tipo de entrada mais assertiva. Por enquanto eu ficaria de fora, mas segue realmente muito forte, né? Esse fundo imobiliário aqui, se compara com o IFIX, realmente está um foguete subindo, né? Mas eu não entro em foguetes aí sem deixar um stop muito grande. Muito bem, Sérgio Sanita. 10h09, muito obrigado, um abraço, até amanhã, parceiro. Valeu, grande abraço. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.